Olá, tudo bem com você? Chegou a hora da gente ficar por dentro de tudo o que acontece na indústria do Rio Grande do Norte. Está começando mais um programa Fierne e nessa edição vamos rever as reportagens da nossa série que foram ao ar nas últimas semanas. Vamos mostrar que a Fierne, em parceria com o governo do estado, elaborou a minuta para a Lei da Política Industrial. Tem um bate-papo sobre indústria e trabalho com o diretor da CNI, Alexandre Furlan. Indústria da reciclagem se prepara para atuar no descomissionamento de parques eólicos. E ainda, a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos reconhece as melhores práticas de estágio no Rio Grande do Norte. Então fique com a gente até o final. O programa Fierne está só começando. O Rio Grande do Norte deu um passo importante em direção a uma nova agenda econômica. O setor produtivo, em parceria com o governo do estado, elaborou a minuta do que será a Lei da Política Industrial. O projeto foi elaborado para promover a competitividade das indústrias e dar segurança jurídica para quem empreende no setor. A Lei da Política Industrial estabelece que o Estado tenha um olhar mais sensível para esse setor, com metas e avaliação constante. Para o presidente da Fierne, Roberto Serquis, a lei é um instrumento essencial para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, uma política de Estado e não de governo. E nessa política vai se definir quais são as principais regiões, as prioridades do nosso estado do ponto de vista de vocações. E aí sim, vai ser direcionada qual é a melhor infraestrutura para que isso aconteça, qual é o impulsionamento da qualificação de mão de obra que precisa acontecer em tal e qual região. Para que fique mais claro, vamos imaginar a região do Alto Oeste. Na região do Alto Oeste, nós temos lá uma grande empresa de tecnologia, nós temos universidade, nós temos institutos federais, chegando institutos estaduais, portanto, ali é uma região que simula-se um importante polo tecnológico. Então, a política é exatamente isso. Ela vai realizar um planejamento de médio e longo prazo, identificando as vocações de cada região, impulsionando o que precisa ser feito de infraestrutura e mão de obra, e isso é uma lei que passa a ser obrigação do próprio Estado, tá, em realizar. O projeto de lei foi elaborado por técnicos do setor produtivo e do governo. A minuta foi assinada pela governadora Fátima Bezerra na Casa da Indústria, na presença de gestores públicos e empresários. É um marco histórico, né? Fruto de um diálogo, parceria exatamente com a Fierne, portanto, um plano construído de uma forma democrática, transparente, com muita fundamentação do ponto de vista técnico. Isso significa cuidar exatamente do futuro do Rio Grande do Norte, que já começou, e cuidar com planejamento, com responsabilidade e com parceria. O projeto de lei prevê a criação do Plano Industrial Potiguar, que deve conter metas para cada região do estado. A cada 2 anos, o Poder Executivo deverá prestar contas dos resultados. Também deve ser criada uma Câmara de Governança, composta por representantes do poder público e produtivo, que vai acompanhar a execução da política industrial, além de um núcleo de inteligência industrial que deverá integrar instituições de pesquisa, ensino e desenvolvimento. Para os industriais, o projeto é estratégico, principalmente pós-consolidação da reforma tributária e redução de incentivos fiscais. Bom, o benefício para o sindicato da indústria de alimentos, extensivo também para todo o segmento industrial, é único. É a capacidade de aumentar a competitividade, estabelecimento da segurança jurídica através de uma política industrial definindo preceitos e direcionamentos para a atividade industrial dentro do nosso estado, com redução de custos, preservação ambiental e competitividade justamente de forma compensatória para suprir o que nós não temos aqui como infraestrutura rodoviária, infraestrutura de portos, infraestrutura aérea. Então,
é uma forma de dar a possibilidade dos industriais que estão no estado do Rio Grande do Norte poder competir de igual para igual com as indústrias que estão no sul e sudeste do país. Uma política industrial bem feita, bem focada, de forma geral, sempre ajuda a indústria. O momento atual que o mundo está passando não é o Brasil. As pessoas, às vezes, olham só para o Brasil. Essa política americana está contaminando o mundo inteiro. Então, quanto mais se tiver com ferramentas para enfrentar isso, é bom para o país. Nós vamos vencer, vamos chegar na frente. Mas vai ter um período de transição que uma política industrial ajuda muito. Ainda neste evento, a governadora do estado assinou o programa RN Mais Moradia, que tem como objetivo ajudar a reduzir o déficit habitacional que ainda existe hoje no estado. Estima-se que cerca de 106 mil famílias não têm casa ou não têm uma moradia adequada no Rio Grande do Norte. O novo programa vai oferecer um crédito de R$20 mil no financiamento de cada unidade habitacional, beneficiando 1.000 novas moradias. É um ciclo virtuoso, porque você vai ter R$20 mil de crédito CMS que vai ser usado no comércio local, então você fomenta o comércio local. Em você fazendo isso, você permite de que esses empreendimentos sejam viabilizados, e eles sendo viabilizados, você vai gerar emprego, você vai distribuir renda, isso também aquece o comércio, né, aquece outros setores de economia, para além do da construção civil. E ao final de tudo isso, você faz justiça social, porque você entrega uma moradia àquela parcela da população de que não tinha acesso à casa se não fosse o benefício do programa. O projeto inicial é um projeto piloto, né? O governo do estado ele concedeu esse benefício desses R$20 mil por meio de ICMS para 1.000 unidades. Então, o governo quer entender como vai funcionar, né? É um projeto novo para a gente, né? E nós temos conhecimento que outros estados já funcionam, né, de alguns anos atrás. Mas a governadora ela quis limitar para 1.000 unidades para que pudesse entender como ia funcionar. Então, a gente acredita que, como o mercado Minha Casa Minha Vida está aquecido, né, e com mais essa facilidade para o comprador, a gente espera pelo menos duplicar a quantidade de casas financiadas no nosso governo em apenas 12 meses. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o presidente do Conselho de Relações de Trabalho da CNI, Alexandre Furlan. Não sai daí que eu volto já. Para a Fierne, o futuro é agora. Com ações concretas no presente. Propostas e soluções para o desenvolvimento. Para um Rio Grande do Norte muito mais competitivo e melhor para todos. Porque, para a Fierne, pensar e propor soluções não é promessa, é compromisso. Fierne, por uma indústria mais forte. Com novas tecnologias, novas profissões surgindo e um cenário político e econômico desafiador, como se desenhará o futuro das relações de trabalho na indústria do Brasil e do Rio Grande do Norte? O tema foi debatido em reunião de diretoria da Federação das Indústrias do RN, que teve a participação do presidente do Conselho de Relações de Trabalho da CNI, Alexandre Furlan. Essa semana, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte recebeu um convidado especial para dar uma palestra sobre o futuro do trabalho na indústria. Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, veio ter uma conversa com a diretoria sobre esse assunto e a gente vai aproveitar e conversar, trazer também um pouco desse bate-papo aqui para vocês. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui a Natal e ao nosso estado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa terra maravilhosa e eu até brinco que é uma das cidades do Nordeste que eu sou apaixonado, é aqui em Natal. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas vamos começar falando sobre reforma trabalhista. Nós já temos 8 anos aí dessas mudanças que modernizaram as leis do trabalho que a gente já tem aí há algumas décadas. Qual a sua visão sobre essas mudanças e o impacto delas na nossa indústria hoje? Bom, em primeiro lugar, ela era necessária, essa modernização, haja vista que a nossa legislação era de 1943. E, portanto, obviamente,
existiam muitos artigos da CLT que estavam defasados do ponto de vista daquilo que é a modernidade e que é aquilo que se exigia nas relações de trabalho. Então, foram mais de 100 artigos modificados e que, a meu sentir, trouxeram, sim, uma modernização no sentido de absorver as necessidades no mercado de trabalho atual. Obviamente que o que gera emprego não é uma modernização do trabalho, o que gera emprego é desenvolvimento econômico. Então, o nosso desafio maior é fazer com que cada vez mais a gente vá adequando a modernidade que vem nos processos de inovação tecnológica, com inteligência artificial, com essas coisas todas, às relações de trabalho. Um outro aspecto importante, a terceirização. A terceirização era um fenômeno inexorável do ponto de vista das relações de trabalho e ela vinha sendo aplicada no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós tivemos uma série de restrições contra a terceirização e para você ter uma ideia, diminuiu em mais de 80% as ações que diziam respeito à terceirização depois da reforma, depois da modernização da lei. Então, o que acontece em verdade é que nós temos sim a necessidade de cada vez mais adaptarmos a legislação ao mundo moderno e às inovações tecnológicas e de produção e, portanto, nós precisamos de segurança jurídica à medida em que avançamos com essas novas formas de trabalhar e com essa nova visão que a legislação tem que trazer para isso. Alexandre, e qual a sua opinião sobre essas discussões que a gente tem hoje em dia no Brasil a respeito de redução de jornada de trabalho, levando em consideração os atuais índices de produtividade que a gente tem hoje na indústria? Olha, essa é uma boa pergunta porque, em verdade, o Brasil é o 100º colocado em produtividade quando levado em conta os países do mundo afora. Um trabalhador brasileiro produz 5 vezes menos que um americano, produz 4 vezes menos que um coreano, produz 4 vezes menos que um alemão. Ou seja, nós precisamos dedicar tempo à produtividade. E isso significa dizer que não adianta nós simplesmente querermos reduzir jornadas sem reduzir salário na perspectiva de aumentar o número de emprego, porque isso não vai acontecer. Isso, historicamente, nós já discutimos isso desde 2005, quando se começou essa discussão anteriormente. O que a gente precisa ter é segurança jurídica e, para isso, nós precisamos qualificar cada vez mais o nosso trabalhador para que se incrementem os níveis de produtividade e, assim, nós poderíamos discutir, mas dentro de um estudo técnico e rigoroso, se efetivamente você aumentando a produtividade, aí sim você poderia reduzir o volume de horas trabalhadas. A França fez isso, simplesmente reduziu porque achou que isso ia favorecer. A França não melhorou a sua produtividade e hoje a França está com uma série de problemas. Então, o que a gente precisa? Dados consistentes, estudos técnicos que digam, efetivamente, se você reduzir jornada, sem aumentar a produtividade, você pode chegar em algum lugar que eu acho que não. Na verdade, eu acho que a produtividade carrega em si uma melhora de qualificação profissional, uma melhora de inteligência aplicada nos processos produtivos e no trabalho, e não simplesmente você dizer assim, vamos reduzir jornada para facilitar o lazer do trabalhador. Eu acho que essas coisas elas têm que vir para e passo na medida em que você consiga efetivamente melhorar aquilo que hoje no Brasil é um limitador da nossa expansão econômica, que é uma produtividade baixa no trabalho. Como será o trabalhador da indústria, Alexandre, na sua análise? Você que tem tanta experiência, já foi inclusive classista, desembargador, já esteve dentro da Justiça do Trabalho do Brasil. Como é que você enxerga o trabalhador da indústria daqui a 5, 10 anos? Eu ainda não enxergo, mas pretenderia, num curto lapso de tempo, conseguir verificar que nós atingimos essa nossa ambição de termos trabalhadores mais qualificados. Eu acredito que nós temos sim que investir cada vez mais forte em educação. Eu acho que eu penso que a educação no Brasil ela não evoluiu o tanto que precisaria ter evoluído nas últimas décadas. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, que era o Sesc Centenário da Independência do Brasil, e tinha uma musiquinha que dizia assim, esse é um país que vai para frente, vocês são jovens, não vão lembrar disso. E aí vinha uma voz na televisão, não sei se era do Cid Moreira naquela época, que dizia assim, mudaremos o Brasil pela educação na próxima década. E já se passaram 50 anos, e a gente não vê essa evolução necessária para que as pessoas estejam num nível de qualificação, vamos dizer assim, condizente com os desafios.
E é para isso que a gente está tentando trabalhar, quer dizer, dentro das estruturas hoje que o Brasil tem no Sistema S, por exemplo, não só na agricultura, como no transporte, como no comércio, como na indústria, é nós atentarmos para as necessidades que nós temos e colocarmos o trabalhador da indústria, então, num patamar necessário para que ele consiga, vamos dizer, durante a sua carreira profissional, atingir os níveis de qualificação necessários para essa indústria do futuro. Uhum. A gente fala muito aqui no Rio Grande do Norte, na nossa série, inclusive, sobre a indústria de energia verde, né? Nós temos aí os primeiros aerogeradores prestes a ser instalados, né? Em fase ainda de estudos, de validação, né? Regulamentação, aerogeradores no mar. Nós temos a primeira planta também de hidrogênio verde aqui no nosso estado, do Brasil. E são várias profissões que vão surgir ainda nos próximos anos, né? Como é que o senhor vê também como é que a indústria nacional tem acompanhado e qual a previsão de vocês em relação a esses novos postos de trabalho que estão aí para surgir? É exatamente o desafio maior que temos. O Brasil vai ser muito forte nessa questão de hidrogênio verde, essas questões que você estava falando dos parques eólicos offshore, né? É importante. Isso tudo significa tecnologia aplicada nos processos e a tecnologia exige, sim, cada vez mais profissionais qualificados. Você veja bem, o Brasil, há alguns anos, a gente já fez estudos que o Brasil precisaria pelo menos triplicar o número de engenheiros, quer dizer, de pessoas voltadas à área mais técnica. Quer dizer, hoje nós temos advogados, nós temos administradores, nós temos formados em comércio exterior e que efetivamente não encontram um espaço condizente no mercado de trabalho porque encheram, vamos dizer assim, dessas profissões o mercado e nos esquecemos de que a parte técnica e tecnológica, os engenheiros nós precisamos de mais deles. E talvez o acesso à universidade ele se deu de tal forma que nós não olhamos para a parte técnica. Se você for olhar, por exemplo, na Alemanha, o alemão tem mais de 3 técnicos de nível médio para um universitário. O Brasil é o contrário. O Brasil tem muito mais universitários do que pessoal de nível técnico. Hoje, por exemplo, se você pegar um mecânico industrial formado no Senai, num curso de 2 anos, ele está ganhando muito mais do que um advogado recém-formado que vá prestar serviço no escritório de advocacia. Mas muito mais, o dobro ou o triplo mais. Então, o que a gente precisa é ter uma boa base de qualificação de nível médio e uma base universitária forte naquelas partes que são mais tecnológicas, mais científicas, eu diria. Alexandre Furlan, muito obrigada pela entrevista e uma boa palestra. Eu é que agradeço, obrigado a vocês pela paciência de me ouvir. Em breve, os primeiros parques eólicos instalados aqui no Rio Grande do Norte chegarão ao fim da sua vida útil. Sem serventia para a indústria eólica, o que será que vai acontecer com todo aquele material? Uma dica, a nossa indústria tem a solução. Confere aí. Você já ouviu falar em descomissionamento? Descomissionamento é um processo técnico e administrativo de desativar, desmontar e retirar de operação equipamentos, instalações ou empreendimentos que atingiram o fim da sua vida útil, tornando a área passível de outros usos. Quando o assunto é desativar parques eólicos, já dá para imaginar a grandiosidade dessa operação, né? E antes que você se pergunte, mas não dá para reaproveitá-los na própria indústria de energia eólica? A resposta é não, pois os equipamentos mais antigos precisam de um alto custo com manutenção e são considerados ultrapassados. Portanto, o descomissionamento é uma etapa já prevista, desde o início da operação de um parque eólico, sendo a última fase da sua vida útil. O Rio Grande do Norte tem, desde 2005, a instalação dos parques eólicos. Portanto, nós estamos terminando um ciclo, porque as turbinas, os equipamentos se modernizaram. E nós vamos precisar, então, dar um destino correto a esse material. E isso é o que nós chamamos de descomissionamento. E essa preocupação, isso pode também migrar para uma avaliação de uma indústria, que requer a sua atualização de forma permanente. Então, a cada momento, isso acontece e faz parte, inclusive, do que nós chamamos de economia circular. Aquilo que, naquele momento, perdeu a sua utilidade, poderá ser útil para um outro tipo de produção.
Mas como fazer isso da forma mais sustentável possível? É aí que entra outra indústria, a da reciclagem. Para mostrar como isso deve acontecer, viemos até a Recicla, a maior indústria de reciclagem do Nordeste, que fica em São Gonçalo do Amarante. A empresa compra resíduos e vende materiais reciclados como alumínio, bronze, cobre e metal, tanto para o mercado brasileiro quanto internacional. Agora, essa indústria se depara com um novo desafio: a reciclagem de materiais provenientes da indústria de energia eólica. E que a gente não necessite criar cemitérios para acomodar ou para criar disposição desses resíduos. Então nós entendemos que desde as pás eólicas até as suas bases, nós podemos reciclar e dar a destinação correta. A indústria potiguar já realiza esse tipo de operação, mas numa escala bem menor. Apenas quando algum equipamento de parque eólico é quebrado ou fica sem uso. Para atender a grande demanda de parques eólicos que vão ser desativados em breve, será preciso ampliar ainda mais essa estrutura. O que nós precisamos é só aumentar a nossa capacidade produtiva. Mas essa capacidade produtiva ela vai ser aumentada de acordo com a demanda. Então, à medida que a demanda for aparecendo, hoje nós já temos condições de fazer 3.000 toneladas mês de reciclagem desse material e acreditamos que à medida que a demanda for aumentando, a gente também vai aumentando os processos produtivos em capacidade para absorver toda a demanda que poderá acontecer. Eu entendo que a gente tem aqui, dentro do nosso estado, empresas capacitadas para fazer este trabalho. O problema é a escala. Então a gente vive um momento hoje de que esse serviço é pontual. Na hora de que a gente vai para uma escala industrial, o que obviamente a gente vai ter que fazer é aumentar a nossa capacidade de processar isto aqui no nosso estado. Então, se fizer necessária a importação de novos equipamentos, é diretamente ligado ao aumento da demanda. Uma boa oportunidade para quem estiver pronto para trabalhar e empreender nesse novo negócio. Então, tem cerca de 1.000 equipamentos a serem desmontados muito em breve. E aí eu estou falando de 1.000 torres, eu estou falando de 1.000 aerogeradores, eu estou falando de 3.000 pás. Então é um negócio muito grande que, assim como foi grande no princípio, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, para construir, também será grande agora para descomissionar. Então é uma oportunidade de desenvolvimento industrial, mais uma típica aqui do Rio Grande do Norte, que certamente vai gerar muita riqueza, vai gerar muitos empregos e muita oportunidade de negócio também aqui em nosso estado. No próximo bloco, vamos ver como foi a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos. Então fique aí que a gente volta já. O mundo é de quem está preparado. A SESI Escola ampliou a sua estrutura na unidade de Mossoró. Agora, os alunos contam com a maior arena de robótica do RN, lousa interativa em todas as salas de aula, laboratório móvel, espaço maker e biblioteca interativa, além de aulas de robótica educacional, empreendedorismo e notebooks individuais para alunos do ensino médio. Tudo isso com valores acessíveis, vagas limitadas. SESI Escola, educação de futuro. O estágio é uma das fases mais importantes da vida de um estudante, né? É quando ele vai para a prática e aplica ou não tudo o que aprendeu na teoria. Mas o bom estágio não é aquele apenas que se aprende, mas é quando há uma troca de conhecimento e abertura para a inovação. Quer ver um bom exemplo disso? Os trabalhos selecionados pelo Prêmio IEL de Talentos 2025. Lourdes é estagiária na ADOT, a associação que oferece auxílio a pessoas com deficiência. E lá ela inovou. Criou uma plataforma digital para registrar todas as práticas desenvolvidas pelos profissionais.
Com esse projeto, a estudante conquistou o primeiro lugar na categoria Estagiário Inovador da etapa estadual do Prêmio IEL de Talentos 2025. Eu devo todo o apoio à supervisão, minha supervisora, né, a todo o apoio ali da equipe da escola, de modo geral, pelo espaço que eles me dão, essa voz, esse acolhimento, né, de forma ativa. E com isso me permitindo a atuar, a pensar, a planejar junto com a equipe. Então isso tudo é muito importante para a minha formação docente. O Prêmio IEL de Talentos foi criado para valorizar o papel do estágio na formação profissional, além de estimular a pesquisa aplicada e fortalecer o elo entre a academia e o setor produtivo. O estagiário não é alguém que está numa fase de aprendizado, é um talento que está em formação. Então, o IEL oferece esse espaço, esse estágio, onde então há conexão com a educação e o mercado de trabalho. É um espaço exatamente para que o técnico e o graduado possa encontrar o seu espaço na sua profissão, na sua carreira. E aí nós temos que parabenizar o IEL, temos que parabenizar o jovem que quer crescer, que deseja construir o seu futuro. Temos que parabenizar as empresas que abrem o espaço e as instituições de ensino que acolhem esses talentos. No auditório da Casa da Indústria era grande a expectativa dos inscritos. Afinal, o reconhecimento já é um grande diferencial curricular. A premiação, ela chancela o currículo daquele estagiário, né? É uma boa prática de estágio que ele tirou do papel e colocou em prática e ajudou ele a desenvolver esse projeto de maneira geral. Ele fez, de fato, um programa socioeducativo, que é o estágio, numa visão 360. Então, através desse estágio prático, ele conseguiu elaborar esse projeto, consequentemente ele executou esse projeto, ele tangibilizou e isso dá uma chancela muito grande para o currículo dele. Os vencedores dessa etapa regional agora concorrem em outra seleção, a nacional. A grande final do Prêmio IEL de Talentos vai acontecer no final do mês de novembro em Recife, Pernambuco. A edição deste ano teve 27 projetos inscritos. O prêmio destaca não apenas os estagiários, mas também as empresas e instituições de ensino nas categorias Educação Inovadora e Estágio Inovador. A lista completa dos vencedores você confere no site do IEL, rn.iel.org.br. Uma turma super animada, é muita gente boa, eles sabem o que estão fazendo, eles gostam do que fazem. E a gente tem um ambiente que promove essa possibilidade de inovar. Nós temos gerentes que cuidam muito bem dos estagiários, eles se sentem à vontade em fazer esse trabalho, em buscar esses processos inovadores. É muito bom trabalhar com eles, porque eles revigoram o nosso dia a dia, a nossa prática no dia a dia. A formação profissional é o que nos move, né? Então, fazer com que o nosso profissional adentre ao mercado de trabalho é fundamental para que a gente conclua o ciclo formativo do nosso aluno. Então, já há alguns anos a gente vem ganhando esse prêmio aqui, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e mais uma vez a gente leva esse prêmio para a nossa instituição. O programa de estágio é, sem dúvidas, a área de atuação mais conhecida do Instituto Evaldo Lodge, mas não é a única. O IEL também atua na educação executiva e consultoria para empresas. E mesmo no desenvolvimento de carreiras, há vários outros projetos em curso. O IEL hoje tem vários serviços, né? Desde a consultoria, a IEL Qualifica, que é a educação, a gente leva a educação, cursos de educação tanto em company quanto aberto para que os alunos ou os estagiários possam vir procurar o IEL, enquanto formação também, capacitação. Nós temos o IEL Empregos, onde nós ofertamos vagas e processos de recrutamento e seleção para a indústria, para as empresas que nos procuram. E a gente tem também o Impulsiona, onde é um programa de jovens aprendizes que nós formamos aqui, principalmente voltados à área de gestão, que nos procuram. Em
Então é isso, gostaram do programa? Próximo mês tem mais. Estamos aqui sempre aos sábados, uma vez por mês, e é muito bom sempre contar com a sua companhia. Esse programa você pode assistir quantas vezes quiser lá no canal do Sistema Fierne no YouTube. E toda quarta-feira tem reportagem nova no Boa Tarde RN ao 12h30. Esperamos por você. Até a próxima. Para a Fierne, o futuro é agora. Com ações concretas no presente. Propostas e soluções para o desenvolvimento. Para um Rio Grande do Norte muito mais competitivo e melhor para todos. Porque, para a Fierne, pensar e propor soluções não é promessa, é compromisso. Fierne, por uma indústria mais forte.